Saudações entomológicas, pessoal. Meu nome é Cher Bezerra, sou biólogo e entomologista e, como prometido desde a semana passada, estou trazendo hoje mais um vídeo da série de vídeos onde eu conto como eu consegui meu primeiro emprego de cientista/entomologista nos Estados Unidos. Existe uma série de passos que a gente precisa seguir, né? Na semana passada eu já mostrei como fazer uma busca de vagas, né, de entomologista. A busca que eu mostrei especificamente foi para os entomologistas, mas eu acho que ela meio que dá uma dica ou ela oferece elementos que podem ser utilizados em outras áreas das ciências da vida também. Se você não é entomologista, mas você é pesquisador, enfim, professor ou quer trabalhar na extensão no exterior, você pode usar muitas daquelas dicas que eu dei no vídeo passado e também nas que eu vou dar hoje para buscar e para se inscrever em vagas no exterior, tá certo? Antes de começar, já quero pedir para vocês darem like nesse vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos que você acha que vai se interessar, né? Aqueles amigos que têm interesse de trabalhar no exterior, de fazer pesquisa no exterior ou de ensino e extensão. Aproveita e comenta aqui embaixo, deixa a sugestão, faz a sua pergunta e não deixe de se inscrever no meu canal, tá certo, pessoal? Se inscreve aí porque isso é muito importante para eu continuar fazendo esses vídeos. Bom, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa a se inscrever e, quem sabe, até ser selecionada, né, para uma vaga aí de entomologista ou de cientista no exterior, eu já vou estar muito satisfeito, né? Eu já vou ter cumprido a minha missão com essa série de vídeos. Essas informações aqui que eu estou compartilhando, eu gostaria de ter tido há 4, 5 anos atrás, quando eu estava tentando, buscando uma vaga de cientista no exterior. Eu tive que penar muito, né? Cometi muitos erros porque eu não tive orientação, eu não sabia exatamente o que fazer, então eu tive que pesquisar. E aquela coisa de tentativa e erro, fazer de um jeito e ver que não dá certo, né? Pedir auxílio de outras pessoas que já tinham feito, enfim. Então o que eu estou trazendo para vocês nessa série é o resultado, né? O resultado do que deu certo para mim durante essa jornada de busca por um emprego no exterior e também é o resultado de várias tentativas e erros, né? Eu aprendi bastante durante esse processo, então eu vou trazer para vocês o que deu certo para mim, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a preparação de um currículo vitae, ou que eles chamam lá nos Estados Unidos de CV, o que é diferente do resume, porque o CV ele pode ser mais longo, né? Que eu saiba, não existe um limite de páginas, né, para o CV, enquanto para o resume tem um limite de 1 a 2 páginas no máximo. O resume é muito mais resumido. Mas na área acadêmica, geralmente, mesmo quando eles falam resume, eles estão se referindo ao CV, né, ao currículo vitae, ao CV. Porque você vai precisar dar muitas informações, né? Você está tentando uma vaga de professor e pesquisador, então seu currículo geralmente é extenso. Você não pode colocar simplesmente que você tem graduação em biologia ou em agronomia e doutorado em entomologia e simplesmente, né, fazer 1 ou 2 páginas de currículo. Você vai precisar colocar suas publicações, a sua experiência com pesquisa, com extensão, com ensino, e isso, claro, que vai levar algumas páginas, né? Então é isso que eu estou trazendo para vocês hoje, um modelo de CV. Esse daqui é um modelo que eu usei, né, alguns anos atrás, quando eu tentei vaga, não só de pós-doc, como também tentei vagas de professores lá nos Estados Unidos, tá? Então, alguma coisa que já vamos começar aqui vendo a diferença, algumas das diferenças culturais, né? No Brasil, a gente muitas vezes começa o currículo colocando muitas informações, né, que são relevantes, mas muitas que são relativamente irrelevantes, como, por exemplo, etnia, raça, idade, situação matrimonial, se é casado ou não, se tem filhos e foto, né? É muito comum você ver currículos no Brasil com fotos. Então isso é algo que não se faz nesses currículos quando você vai tentar vagas no exterior. Então não coloque foto. Eu sei que o currículo Lattes muitas vezes ele tem a nossa foto ali logo no começo, né? E tem outras informações também mais pessoais, mas o que eu diria aqui nessa primeira fase é que seja bem simples, né? Seja bem clássico, vamos dizer assim. Não coloque muitas cores, não coloque desenhos, não coloque aqueles frufrus, vamos dizer assim. Seja clássico, seja simples o máximo possível. Coloque seu nome, a sua formação geral, né? O seu endereço. Nos Estados Unidos eles costumam colocar o número da casa ou do apartamento ou do prédio, enfim, na frente, né? É o contrário da gente. Então coloca o número, o nome da rua, nesse caso é uma rua fictícia, eu inventei aqui.
né? E o restante do endereço, o seu telefone, lembrando que já que a gente está no Brasil e vai estar se inscrevendo numa vaga no exterior, coloca o número também do país, no caso do Brasil é mais 55, e o seu e-mail. Se você tiver um perfil no LinkedIn, coloca também o seu link, um link para o seu perfil no LinkedIn, mas lembre de colocar ele bem arrumadinho, tá, gente? É uma vaga, isso aqui é um currículo tentando uma vaga de emprego, então se o seu LinkedIn está desorganizado, não está com as informações completas, então é melhor você nem colocar, porque se você colocar, pode cair mal para você, tá? E lembre-se que você é julgado pelo que você publica nas redes sociais, né? Então, se você publica coisas que não são totalmente técnicas, né? Vamos supor, você faz publicações, posts sobre política ou sobre outros temas relativamente controversos, você vai ser julgado por isso, tá certo? Então, eu não estou falando que é errado, que você não deve fazer, mas entenda que você vai ser julgado. Vamos passar aí, eu dividi o meu currículo em 16 tópicos, eu vou passar um a um, mais ou menos o mais rápido possível, para a gente não se alongar muito. No primeiro tópico eu vou falar sobre a minha education, a minha educação, a minha formação. É nesse tópico que eu vou falar sobre os cursos, os títulos que eu obtive. Então eu dividi ele em subtópicos e cada um desses subtópicos eu coloquei em ordem cronológica, sendo o mais novo, o título mais novo até o mais antigo, né? E sendo que, no meu caso específico, o título mais novo que eu tenho, mais recente, é o título de doutorado, então eu coloquei aqui na primeira linha, doutorado em entomologia, e na próxima linha já coloquei a instituição, né, incluindo a cidade, o estado e o país, e o período no qual eu desenvolvi o meu doutorado, né, que foi de março de 2017 a maio de 2011. Logo depois eu coloquei a minha dissertação, eles chamam nos Estados Unidos eles chamam dissertation, para tese de doutorado, né? Então eu traduzi ela para o inglês. Esse título, o título original é em português, mas eu traduzi para o inglês para facilitar para o leitor. E coloquei também o nome do meu orientador de doutorado, né? O mesmo modelo eu repeti aqui no mestrado, mesma coisa, né? Então é o nome do curso, o nome do título que eu recebi, a instituição, no caso, nos Estados Unidos eles chamam a dissertação do mestrado de thesis. Então, a minha thesis aqui traduzida também para o inglês e o nome do meu orientador de mestrado. Repeti o mesmo para essas duas formações aqui, a graduação e o curso técnico que eu fiz, mas como não houve defesa de monografia em nenhuma dessas duas, na época não era exigido defesa de monografia, então eu só coloquei simplesmente o título obtido e a instituição e o período, tá, gente? Então, esse é mais ou menos o modelo para formação. Vamos para o próximo, que seria onde você vai falar da sua experiência profissional. Eu coloquei aqui nesse tópico 2 a minha experiência na parte de pesquisa, né? Então, todos os empregos, estágios, pós-docs, tudo eu coloquei aqui. Tudo que eu fiz na área de pesquisa está listado aqui. E o modelo é mais ou menos esse. Olha, a instituição, seguida da cidade, estado, e o período, né? Nesse caso aqui, esse currículo, ele não está atualizado, então nessa época aqui eu ainda estava fazendo o pós-doc lá na Oregon State University, mas aí isso vai mudar, né? Para cada um você coloca o período correto. Então, nessa primeira linha foi assim que eu fiz, na segunda linha eu coloquei o título da função, né? A oficial. Por exemplo, eu era um pós-doc lá na Oregon State, mas oficialmente o meu título era Research Associate. Então eu coloquei aqui, entre parênteses, eu coloquei pós-doc porque esse era o título, vamos dizer assim, na prática, o que eu era um pós-doc, né? Por mais que eu tivesse sido contratado como Research Associate. Logo depois, coloquei aqui uma visão geral do projeto que eu desenvolvi lá na Oregon State, né? Meu projeto de pós-doc. Então, 2, 3 linhas no máximo, tá, gente? Não precisa se alongar, fala só o que você fez, nesse caso aqui, ó. Eu desenhei, conduzi experimentos de laboratório e de campo focado no entendimento da biologia e comportamento da Drosophila da asa manchada, né? E do seu parasitóide pau, que é o Pachycepoides vindemia. Então, basicamente foi isso. Já informei, né, para o revisor, para a pessoa que vai ler meu currículo, o que é que eu fiz. E uma dica importante que eu dou para vocês é que coloque aqui nessa descrição mais aquelas habilidades, capacidades que vocês desenvolveram e que estão ligadas à função que vocês vão desempenhar nessa instituição caso vocês cheguem a ser contratados. Então, se é uma vaga de pesquisador para controle biológico, não vai colocar muito nessa parte aqui
as habilidades que você desenvolveu, por exemplo, com biologia molecular, entendeu? Resistência de plantas a insetos, por mais que você tenha desenvolvido atividades também nesse sentido, nessa vaga. Por exemplo, quando eu era pós-doc no Oregon State, eu desenvolvi muitas habilidades: controle biológico, biologia molecular, manejo integrado de pragas, controle químico, tantas outras habilidades que não dá para colocar tudo, são só 3 linhas. Então eu selecionei, nesse caso aqui específico, aquelas habilidades que estavam mais ligadas ou mais próximas à descrição. Então essa vaga, se eu não me engano, era alguma vaga de pesquisa na área de controle biológico, acho que também com a drosófila. Então eu tentei moldar, né, o meu currículo baseado nessas informações que estavam sendo solicitadas lá na descrição da vaga. Isso vai valer para cada uma das suas experiências. Eu segui o mesmo modelinho, então a instituição, o período, o título da minha função e uma descrição geral do projeto, né? Eu fui fazendo isso para todos, né? Lembre-se, gente, essa dica também é muito avaliável para o currículo como um todo, tá? Deixa bastante espaço em branco, dá bastante espaço entre uma posição, uma vaga e outra que você teve, uma experiência e outra, ou um título e outro, porque isso facilita a leitura. Se o revisor do currículo precisar voltar uma página, 2 depois, será que ele fez isso, fez aquilo? Aí ele vai voltar, ele vai ter muito mais facilidade de encontrar se tiver assim, separadinho em tópicos, do que se você colocar um simples blocão com várias linhas seguidas, entendeu? Sem nenhum espaço. Então procure deixar, essa é uma dica valiosa, bastante espaço assim em branco, para que seja mais fácil do revisor ler e dele voltar atrás se ele precisar revisar mais alguma coisa, tá, gente? Lembre-se que o seu objetivo com o currículo é simplesmente te levar para a próxima fase do processo seletivo. Você quer que o revisor ele passe a maior parte de tempo possível lendo o seu currículo para que ele saiba qual é a sua experiência, o que é que você almeja, o que é que você já fez. Você não quer que ele pegue o seu currículo e ache ele tão difícil de ler que ele simplesmente vai colocar no final da fila, entendeu? No final lá do bloquinho de currículos que ele tem para avaliar. Você quer que ele passe a maior parte do tempo possível, que ele veja que você realmente tem experiência. E se você não fizer de um jeito que facilite a leitura dele, simplesmente ele vai colocar o seu currículo lá no final, porque ele tem uma pilha com 50 currículos para avaliar. Entendeu? Então ele não vai ficar fazendo esforço para ler um documento, para ler um currículo que nem você colocou esforço para fazer. Tá certo? Então coloca bastante esforço aí nessa parte de destacar o que é importante para você, de deixar bastante espaço em branco, deixa seu currículo bem na forma de tópicos, que seja fácil de ler. Bem curto e enxutinho, tá bom? Indo para a terceira parte, eu considero essa talvez a parte mais importante, ou uma das mais importantes do currículo, porque a vaga que eu estava tentando quando eu preparei esse currículo era uma vaga de pesquisa, que exigia bastante experiência com pesquisa, incluindo publicação de artigos. Então eu coloquei entre as primeiras, né, os primeiros tópicos desse currículo, eu coloquei as minhas publicações. Aí eu dividi em subtópicos, começando com esse subtópico aqui, que são publicações em revistas, em jornais científicos revisados por pares, que já foram publicadas ou que estão no prelo, tá bom? Essas duas primeiras aqui, por exemplo, elas estão no prelo, mas as outras já estão publicadas. Então eu coloquei aqui, começando da mais nova para a mais velha, e coloquei o ano, os autores. No meu caso aqui, eu destaquei o meu nome porque eu sou o primeiro autor, e porque o currículo é meu, na verdade, né? Aqui eu não sou o primeiro autor, mas eu destaquei para o revisor do currículo já identificar, olha, ele está aqui, o Sherry nessa daqui ele é o primeiro autor, já nessa segunda ele é o último autor, e assim por diante, tá? Então é o ano, autores e o título do trabalho, né? Seguido da revista e o volume, enfim, os detalhes. No caso, como estava no pré, eu não coloquei. E aqui tem um link para o trabalho, onde o revisor ele pode simplesmente clicar aqui e esse link vai levar ele direto para o PDF do trabalho, tá bom, gente? Isso facilita muito para ele, porque ele pode simplesmente clicar no link e ver que realmente eu publiquei o trabalho, né? Que está lá na base de dados da revista, do jornal científico, e ele tem como comprovar facilmente. Fiz isso com todos, tá? Todos os trabalhos em ordem cronológica, começando do mais novo para o mais velho. Bom, nesse subtópico 3.2 eu coloquei aqueles artigos que eu estou preparando, que eu estou redigindo, estou escrevendo, isso na época, né, que eu estava fazendo esse currículo.
Então, são artigos que estão na fase ainda de redação e não foram nem submetidos para a revista. Mas você pode colocar, isso é muito bom, pega muito bem, né? Mostra que você está sempre, além de você já ter publicado, você continua publicando, você continua redigindo e interessado em publicar mais. Então, eu comecei mais ou menos o mesmo modelo anterior, o ano, os autores, né? O título e a revista para a qual eu pretendo submeter esse artigo. Basicamente é isso, fiz isso aqui também embaixo. E é isso, gente. Aí essa parte é bem simples, não tem muito o que fazer. No próximo tópico, que seria as publicações de extensão. Nesse tópico aqui, são aquelas publicações que não são revisadas por pares, são publicações em revistas, sei lá, Globo Rural. Nesse exemplo primeiro que eu tenho aqui, foi uma publicação de uma revista espanhola, né, chamada Horticultura Global, que eu imagino que essa revista até foi revisada por pares, entendeu? Teve uma equipe editorial que revisou e tal, mas ela não é um jornal científico no sentido estrito da palavra. Então eu coloquei ela aqui como uma revista, né? Uma magazine article, porque ela não é indexada, entendeu? E não é considerada uma revista científica no sentido estrito do termo, né? Mas basicamente eu segui o mesmo modelo utilizado no tópico anterior, né? Autores, nome do artigo, a revista onde foi publicada, o ano, né? O volume e as páginas. E eu coloquei também um linkzinho para o artigo, né? Nesse caso, eu especifiquei, como ela foi publicada em espanhol, eu coloquei também a língua, né? Publicada em espanhol, já para o cara ficar sabendo, para o revisor ficar sabendo, não, né? Isso aqui foi publicado em espanhol, e se ele quiser, ele clica aí e tem acesso ao artigo. O mesmo vale para um livro também, que foi publicado, que eu já publiquei, né? Mesma coisa, eu coloquei o link para o livro, coloquei o link para esse capítulo de livro. E os handouts. Handouts seriam aqueles folders, né? Aquelas publicações que você faz quando você vai dar um curso, uma palestra. Às vezes você quer distribuir um folder para divulgar um pouco mais do seu trabalho, né? Ou daquele tema que está sendo abordado. Então, eu coloquei aqui nesse subtópico 4.4 os handouts. Seguindo o mesmo modelo, basicamente, anterior, tá? No tópico 5, eu coloquei aquelas premiações que eu já recebi. No caso aqui, eu recebi 3. Comecei com o ano, né? Sempre da mais nova para a mais antiga. O título da premiação que eu recebi, né? E a instituição que me forneceu, que me deu essa premiação, né? O mesmo para as outras. No caso dessa primeira, de 2016, eu coloquei também um link que comprova, né, que eu recebi essa premiação. Porque existe um link disponível, então eu pensei, por que não colocar o link já? Porque o revisor ele pode simplesmente passar o mouse, clicar e ter acesso à comprovação. Os outros eu não consegui comprovar. Na verdade, eu tenho os comprovantes dele, né, mas está em papel. Não consegui o link ainda. Mas não tem tanta importância assim. Se realmente eles estiverem desconfiados que você está mentindo, alguma coisa, eles vão te pedir, né? Olha, por favor, manda o comprovante desse, sei lá, desse certificado ou desse título que você recebeu, tá certo? Vamos para o próximo bloco, que seria as suas... Esses aqui seriam os projetos que foram financiados, né? Os projetos que você escreveu, submeteu e conseguiu financiamento ou não, né? No meu caso aqui, eu escrevi vários projetos, começando pelo ano, os autores, né, do projeto, o título do projeto, a instituição que financiou o projeto, o total que eu pedi, né, no caso aqui foi $28.000 para 2 anos, e a situação, se foi aprovado ou não. Nesse caso aqui foi aprovado, eles deram dinheiro para a gente, deram $28.000 para a gente desenvolver esse pequeno projeto aqui. A Oregon Raspberry and Blackberry Commission, né? Eles deram pra gente esse dinheirinho aí, que foi ótimo, consegui inclusive contratar se não me engano, 1 ou 2 estagiárias com esse dinheiro. Então, isso é muito importante, isso destaca você bastante da multidão, se você tiver bastante financiamento, porque no fim do dia, gente, é isso que as instituições de pesquisa esperam de você, que você sente no computador, escreva seus projetos, submeta os seus projetos, converse com outros pesquisadores, forme times, forme rede de pesquisa e consiga levantar dinheiro para trazer para o seu laboratório. Porque sem dinheiro o laboratório não funciona, né, gente? Então, uma forma que você tem de se destacar no meio da multidão é mostrar o tanto de dinheiro que você já conseguiu, o tanto de projeto que você já aprovou. E muitas vezes você nem aprova, como eu vou mostrar aqui, ó. Esse daqui foi aprovado, esse também, esse também, esse também, esse também, mas esse daqui não foi, ó. Não foi aprovado. Esse daqui também não foi aprovado.
Mas é importante você colocar os projetos que você submeteu e que também não foi aprovado, porque isso demonstra que você é proativo, que você é ativo, que você está buscando, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, o revisor vai saber, quando ele estiver revisando o seu currículo, que ele também já passou por isso, né? Que nem todos os projetos são aprovados, né? Especialmente quem está começando a carreira. É muito comum quem está começando ter muitos projetos que são negados, que são reprovados, mas é importante você mostrar que você pelo menos tentou. Isso causa uma boa impressão, né? Olha, em 2017 eu tentei dois projetos, aliás, tentei um projeto que foi reprovado, mas enfim, eu escrevi, entrei em contato com colegas, a gente fez uma pequena rede, escrevemos o projeto juntos, submetemos, eu fui lá, apresentei oralmente. Esse daqui, por exemplo, eu tive que viajar, viajei 12 horas, né, para Washington, na época eu estava no Oregon, tive que viajar 12 horas de carro, ficar lá uma noite no hotel esperando para apresentar esse projeto no outro dia, né, oralmente. Eu tive que apresentar ele oralmente também, além de apresentar na forma escrita. E acabou não sendo financiado, mas paciência, né? Quem está na área de pesquisa sabe que é assim que funciona. Muitos projetos vão ser financiados, muitos não vão ser financiados, mesmo quando o projeto tem mérito, né? Aqui no Brasil, especialmente, a gente está vivendo um período que não tem financiamento para todo mundo, é muito competitivo. Então, muitas vezes o projeto, quando volta para você, o revisor fala: seu projeto tem mérito, ele é muito bom, mas infelizmente nós não temos financiamento para todos os projetos e o seu projeto não foi priorizado. Bom, passando para o próximo tópico, o tópico número 7. Nesse tópico, eu coloquei as minhas contribuições, né, as contribuições que eu dei para conferências, para eventos profissionais, né, seja na área forma oral, como aqui embaixo vocês vão ver na forma de pôster. Então, se eu apresentei algum trabalho na forma oral, eu coloquei todos eles aqui, né? Então, basicamente, foi o ano, né, que eu apresentei, o nome dos autores do trabalho, o título do trabalho, né, o evento, né, onde esse trabalho foi apresentado, seguido da cidade, estado e país, né. Nesse caso aqui, quem apresentou, por mais que eu tenha sido o primeiro autor, na época eu estava de férias, quem apresentou foi a minha estagiária, a Brianna Price. Ela apresentou muito bem, inclusive ela ganhou até um prêmio de melhor apresentação oral. Então, todos os autores receberam um certificado de que esse trabalho foi apresentado oralmente, e a Brianna recebeu, além desse certificado, um outro certificado como a melhor apresentação oral entre os estudantes daquele evento. Não importa se foi você que apresentou ou não, se seu trabalho foi apresentado oralmente, se você tem um certificado, pode colocar aqui. Se não foi você que apresentou, você pode fazer uma observação como eu fiz, né? Mostrando, indicando quem foi a pessoa que apresentou o trabalho, certo? Eu tenho mais um exemplo aqui, que foi um trabalho apresentado no Congresso Europeu de Entomologia, e eu sou o primeiro autor também, mas a minha orientadora pediu para apresentar. Naquela época ela falou: Cher, deixa eu apresentar esse trabalho, e eu, tudo bem, claro, eu não vou falar não para a minha orientadora, né? E ela apresentou também esse trabalho, por mais que eu tenha sido o primeiro autor, e ele está aqui, né? E eu deixei bem claro que não fui eu que apresentei, foi ela. Mas foi um trabalho apresentado de forma oral nesse evento. Então é importante destacar. A mesma lógica, né, o mesmo modelinho eu segui para as apresentações de pôster, exceto que eu especifiquei, né, que essas apresentações foram pôster e não apresentação oral. Certo, gente? Sempre que possível, eu coloquei também um link para o trabalho, porque aí isso facilita muito a vida do revisor do currículo. Lembre-se, o revisor ele vai ter 30, 40, 50 currículos para revisar, cada um com 10, 12, 15 páginas. E se você puder facilitar a vida dele, facilite em tudo que você puder, porque isso vai contar pontos a seu favor. O próximo tópico número 8, eu coloquei aquelas palestras onde eu fui convidado, né? Então já não é apresentação oral, porque a apresentação oral no evento você não é convidado, você manda o seu resumo e fala: quero apresentar na forma oral ou na forma de pôster, né? Então você se ofereceu para apresentar, seja na forma oral ou de pôster. Já esse tópico 8, ele é diferente porque você foi convidado aqui. Então são aquelas situações onde está havendo um simpósio ou uma mesa redonda e o organizador, ele entende que você é um especialista naquele tema da mesa redonda, ou daquele simpósio, ou daquele congresso, e ele fala: olha, Shay, vem falar aqui sobre a drosófila da asa manchada, você já vem trabalhando há 4 anos com isso, você desenvolveu pós-doc com isso, não sei o quê, então vem aqui, fala um pouco da sua experiência, né? Eu fui convidado, inclusive amanhã vou dar uma palestra na Universidade Federal da Paraíba,
fui convidado para dar uma palestra, então logo logo eu vou incluir também aquela palestra aqui no meu currículo. Então esse é o tipo de experiência que você vai adicionar nesse tópico, no tópico número 8. Basicamente, eu coloquei também o ano, o título da palestra, né, o evento onde a palestra foi dada, a cidade, o estado e o país. Basicamente foi isso, repetir isso sempre do mais novo para o mais velho. O item número 9 é bastante importante também, especialmente se você está tentando uma vaga que tem proporcionalmente um grande tempo dedicado ao ensino. Se você já buscou vagas nos Estados Unidos, você vai ver que normalmente a vaga ela é bem específica. Ela fala assim, a vaga de professor na Universidade X, 30% para ensino, 20% para extensão e 50% para pesquisa. Ou 70% para o ensino, 15% para pesquisa e 15% para extensão. Então, essa é uma oportunidade que você tem de moldar o seu currículo para a vaga específica que você está tentando. Como eu falei anteriormente, quando eu fiz esse currículo aqui, a vaga que eu estava tentando era uma vaga de pesquisa. Então, eu moldei ele mais para destacar aquelas partes da pesquisa. Por isso que eu coloquei toda a parte de pesquisa, os trabalhos publicados em revistas, bem lá em cima, né? Mas, se você está tentando uma vaga cujo principal elemento é o ensino, então pegue esse tópico de ensino e coloque lá para cima, no tópico 3 ou 4, sei lá, coloque nas primeiras páginas do seu currículo. Aqui, basicamente, você vai listar a sua experiência com pesquisa, com ensino. Seja dando aula como estagiário de docência, seja dando aula como professor convidado, como foi nesse primeiro exemplo. Seja você dando aula realmente como professor, porque você foi contratado como professor numa universidade, entendeu? Ou até mesmo numa escola. Coloque toda a experiência que você tem com sala de aula, né? Eu incluí alguns detalhes, se fosse você também, eu incluiria detalhes como o total de tempo dedicado, né, para essa aula, quando que ela foi dada, nesse caso foi em 2017, o título, né? E nesse caso, só para dar um exemplo, né, eu dei uma aula sobre entomofagia, né, insetos na alimentação humana, para estudantes de graduação, como um palestrante, é assim que eles chamam lá nos Estados Unidos, né, guest lecturer. Eu fui um professor convidado, vamos dizer assim, né? Eu fui um convidado para dar uma aula de 1 hora para esses alunos de graduação sobre entomofagia. E a disciplina, né, na qual eu dei essa aula, lá eles chamam de Plagues, Pests and Politics. Seria mais ou menos pragas e política, né? Eles têm essa disciplina meio diferentes, assim, lá, um título diferente. É uma disciplina que trata de política e praga, né? E pragas na agricultura, pragas urbanas, enfim. E quem me convidou foi esse professor aqui, o Valno Alto, que na época era o meu supervisor de pós-doc, né? E aqui é a instituição onde eu dei a aula, certo? E eu fui repetindo isso para os próximos, né? Tem um exemplo aqui que é um exemplo de quando eu era estágio de docência, algo relativamente comum no Brasil. Então eu coloquei como Teaching Assistant, que é algo que os americanos vão entender na hora. Isso aqui é muito comum lá, Teaching Assistant. Basicamente isso aqui significa um estagiário de docência para a gente aqui no Brasil. E eu falei qual foi, né, a disciplina que eu dei. E a disciplina era uma disciplina para estudantes de graduação, era uma disciplina ministrada pelo professor Parra, na Universidade de São Paulo, e o total de tempo foi 128 horas, que eu ficava 8 horas por semana por 16 semanas, né, fazendo estágio de docência. Então era algo bem puxado e com certeza eu tenho que colocar isso no meu currículo porque são muitas horas dedicadas para isso, né? Se você tem estágio de docência, então destaque bastante isso no seu currículo. Vamos para próximo tópico, que foi a organização de eventos, conferências, né, cursos de extensão, enfim. Quando você organiza qualquer evento, palestra, congresso, coloca também um tópico para isso e você vai falar aqui também em ordem cronológica, sempre do mais novo para o mais velho, qual é o simpósio que você organizou, qual foi o evento, né, que esse simpósio esteve inserido, a cidade, o estado, o país e o total. Se puder, coloca um link também para comprovar que você realmente participou da organização desse evento, né? Repete isso daí para os outros, esse é o modelo básico. Esse tópico aqui é importante para demonstrar que você está preocupado também com a extensão, né? Que você se preocupa não só em fazer a pesquisa, como em divulgar elas em eventos científicos, e você colabora não só divulgando, apresentando posters e palestras e apresentações orais, mas também ajudando a organizar esses eventos, né? Isso é importante. Vamos lá ao próximo tópico, que seria o 11,
promoção da diversidade. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda está vários passos atrasado com relação à Europa e Estados Unidos. Lá, uma das coisas que eles mais buscam, né, eles têm buscado ultimamente, são candidatos que têm experiência com promoção da diversidade humana. Isso significa promoção com relação à etnia, raça, gênero, orientação sexual. Então, tudo isso é válido. O que é que você já fez durante a sua carreira para promover as minorias, aqueles grupos que são considerados minorias? Negros, pessoas de cor, mulheres, homossexuais, bissexuais, lésbicas, enfim. O que é que você fez, o que é que você tem feito e o que é que você vai fazer para ajudar esses grupos que sofrem discriminação a avançarem nas suas carreiras. É basicamente isso que esse tópico se trata. Então, tudo que você fez para promover, para ajudar a promover a diversidade, então você vai colocar aqui, eu coloquei alguns exemplos. O exemplo que eu gosto sempre de citar, especialmente em entrevistas, é que sempre que eu vou selecionar estudantes bolsistas de graduação, é muito comum que esse grupo de candidatos tenha um perfil muito similar, porque são pessoas muito jovens que nunca trabalharam, geralmente eles nunca trabalharam antes, então o currículo deles é muito parecido, não tem nada geralmente. No currículo vai ter alguma coisa ali de informática, né, conhecimentos em Excel, em Word, alguma coisa assim, talvez alguma coisa de línguas, né, do inglês, mas não tem muitos elementos que a gente possa separar e dizer, nossa, esse candidato é muito mais forte do que esse. Então, uma das coisas que eu costumo usar é sempre o gênero, né? Então, é muito comum que os laboratórios de entomologia, pelo menos os que eu já tenho trabalhado, tenha uma tendência muito alta de ter mais homens. Por exemplo, teve um laboratório que eu trabalhei nos Estados Unidos, onde éramos 10 homens e uma mulher apenas. Então, claro que sempre que eu tive a chance, que eu estava selecionando esses estagiários, e eles tinham um currículo muito parecido, muito semelhante, eu selecionava aquele que era mulher como uma forma de compensar, né? E essa é uma forma que você tem de usar o poder, seja ele grande ou pequeno, que você tem de promover a diversidade, né? E a diversidade de gênero, né, é uma diversidade que a gente precisa focar muito, porque as mulheres estão muito atrás dos homens, por mais que na sala de aula, né, como alunas e estudantes, elas são, às vezes, a maioria na agronomia, na biologia, mas quando chega a posições de liderança, quando chega dos empregos propriamente ditos, a gente vê mais homens. Existe alguma coisa errada aí. O que a gente pode fazer para corrigir? Então, esse exemplo que eu dei para vocês é uma das coisas que eu posso fazer com o pouco de poder que eu tenho. O que eu tive naquela época, né? Eu continuo aplicando também esse mesmo critério até hoje. Eu não estou dizendo aqui que eu vou simplesmente selecionar uma mulher só por ela ser mulher quando ela tem um currículo inferior, né, ao um candidato homem. Não é isso. Eu estou falando em condições onde os candidatos têm currículos semelhantes e é difícil separar. E isso é muito comum, e quem já selecionou estagiário bolsista em início de carreira sabe que isso é muito comum, porque geralmente eles não têm nenhuma experiência. Outro exemplo é fazendo um site, um blog, onde você cria uma plataforma onde as pessoas se sintam seguras para discutir, né, questões de gênero, questões de homossexualidade, questões LGBT. Então, tudo isso você está favorecendo, você está contribuindo para a diversidade, né? Um outro exemplo que eu coloquei aqui foi que eu fui um co-criador da SEB Jovem, que é um grupo da SEB, da Sociedade Entomológica do Brasil, para promover a diversidade, né? Diversidade de idade, diversidade de gênero, de orientação sexual, de etnia, de raça, enfim. Ações que eu tenho promovido, né, para facilitar, para ajudar esses grupos que são considerados minoria a avançar nas carreiras, né? Um outro exemplo que eu gosto bastante é que eu organizei aqui em Baltimore durante o Congresso Internacional de Manejo Integrado de Pragas, né, que foi em Baltimore, nos Estados Unidos. Então, a minha colega Dalila e eu, a gente organizou um evento e o nosso objetivo era trazer pesquisadores de todo o mundo para falar sobre a Drosophila da asa manchada. Nós não queríamos apenas americanos, como era muito comum de acontecer nos simpósios. Então, nós trouxemos uma asiática da Malásia, um brasileiro, um estudante de doutorado do Brasil, que inclusive ele deu um show lá, muito bom, lá de Viçosa. Nós trouxemos da Europa, da Itália, né? Teve a Dalila, que é da Colômbia, e teve uma americana. Então, tivemos 5 países diferentes, 4 mulheres e um homem. Nosso intuito era ter mais ou menos meio a meio mulheres e homem, para balancear, né, para ter um equilíbrio entre os gêneros.
Mas a gente não conseguiu, infelizmente, 2 homens ou 3 homens para fazerem a apresentação, então ficou 4 mulheres e 1 homem, e não teve nenhum problema nisso, porque, historicamente, as mulheres têm sido pouco representadas nesses eventos. Então, foi algo que a gente nem se preocupou, o fato de ter mais mulheres do que homens, né? Muito pelo contrário, a gente celebrou pelo fato das mulheres estarem avançando cada vez mais e tendo condições de apresentar nesses eventos que são importantes, né? Então, se você está tentando uma vaga no exterior, mas você é daquelas pessoas que acham que promoção da diversidade é mimimi, então, o meu conselho para você, então, nem aplique, nem se inscreva nessas vagas, porque você não vai ter a menor chance. Se eles não verem nada no seu currículo, que você já realizou ações para promover a diversidade, provavelmente você nem vai passar para a próxima fase. Mas se você, no seu currículo, você tem alguma coisa, ou você até mesmo mentir, falar que já fez coisas que você não fez para promover a diversidade, na entrevista eles vão te pegar, porque com certeza eles perguntam, todas as entrevistas que eu participei, eles me perguntaram sobre esse tópico, o que é que eu tenho feito, o que é que eu estou fazendo e o que é que eu vou fazer para promover a diversidade no meio acadêmico ou para promover a diversidade no geral ao meu redor. Essa pergunta é inquestionável, sempre acontece em todas as entrevistas. Então, já vai se preparando aí. Se você não tem experiência nenhuma com isso, se você acha que é mimimi, eu convido você a refletir sobre isso e a repensar suas ideias, porque você não vai conseguir, provavelmente você não vai conseguir nenhum emprego nas melhores universidades e institutos de pesquisa, pelo menos, sem você rever e refletir e começar a agir para promover a diversidade, tá certo? Indo para o próximo tópico, já seria a parte de desenvolvimento profissional. Essa parte aqui, gente, basicamente eu coloquei todos aqueles cursos que a gente faz, né? Às vezes a gente faz um curso de estatística, um curso específico sobre biologia molecular, um curso específico sobre taxonomia de parasitóides, não sei. Eu coloquei aqui todos esses cursos que eu fiz, né? Basicamente é o ano, o título do curso que eu fiz, a instituição, né? O local, tal. Quando eu tinha um comprovante, né, que está na internet com link, eu coloquei também, mas a maioria vocês verem que eu não tinha nenhum link. No tópico número 13, a gente vai ter aquele que a gente chama de service. Vai ser aquelas coisas que a gente faz como voluntariado. Por exemplo, quando você recebe um pedido de um editor de uma revista para revisar um artigo de pessoas, né, de outros pesquisadores aí ao redor do mundo. Então você vai colocar aqui aquelas revistas que já convidaram você para fazer revisão. Eu coloquei aqui no caso as 6 revistas que já me convidaram, não lembro se teve mais alguma, enfim, na época que eu fiz isso tinham 6 revistas. Coloquei aí as revistas que me convidaram para fazer a revisão dos artigos que foram submetidos para eles. Outra forma de você mostrar o serviço voluntário, né, é quando você participa, né, de bancas, de TCC, de mestrado, doutorado e qualificação. Então foi isso que eu coloquei aqui também. Vocês olham aí depois o modelo que eu segui, se quiser seguir esse mesmo modelo. Eu fiz também traduções simultâneas, então eu coloquei aqui, houve uma época que veio esses pesquisadores da Inglaterra e eles deram uma palestra na universidade para estudantes, a maioria de graduação, que não tinham o menor conhecimento de inglês, então eu traduzi a palestra dele simultaneamente do inglês para o português e depois traduzi as pessoas que quiseram fazer perguntas do português para o inglês. Isso aconteceu também num curso, né, que foi dado também em 2014. São coisas que a gente faz que não estão programadas, não estão no script, vamos dizer assim, mas que você acaba fazendo e você pode colocar no seu currículo. Fotografias entomológicas, por exemplo, eu tirei 18 imagens aqui que foram usadas, fotografias de insetos que foram usadas num livro. E esse livro foi publicado e eu coloquei o link, né? Aqui é a mesma coisa, 39 imagens de insetos, incluindo a capa, que foi usada nesse livro aqui. Então eu coloquei o link e tal, porque são coisas que a gente faz e por mais que não tenha aquela, nossa, que importante, isso aqui vai mudar a sua carreira, não, mas são coisas ligadas à minha área de entomologia que eu fiz e que não estavam, não era minha obrigação fazer, dão uma pitadinha, um temperinho a mais aqui no meu currículo, entendeu? Então vale a pena colocar. Se você fala outras línguas, também coloca aí qual é a sua língua nativa, no meu caso aqui português, sou fluente em inglês, então deixei claro. Já no espanhol, por mais que eu tenha morado na Espanha, eu morei 5 meses na Espanha, voltei de lá 100% fluente, escrevia, falava, compreendia bem, aí lia tudo. Mas já tem 12 anos isso, né, que eu voltei de lá, então não pratiquei durante esse período. Eu não me considero mais fluente porque eu fico parando toda hora para lembrar as palavras. Então eu não considero isso fluência, por mais que eu compreenda quando eles falam, eu consiga ler, consiga escrever, mas a minha fala, né,
é muito deficiente ainda, está muito deficiente. Então eu coloquei que eu sou um nível avançado porque eu não sou muito bom na fala. Então eu não quero mentir dizendo que eu sou fluente quando eu não sou. Coloquei apenas avançado. Se você tem experiência com outras línguas, seja bem sincero também, como em todo o currículo você deve ser bem sincero. Não tente contar vantagens, colocar que você é mais do que aquilo que você é, porque uma hora você vai ser descoberto. Se você colocar que é fluente em inglês, na hora que eles forem fazer a entrevista, eles vão descobrir se você é ou não realmente fluente. Então não adianta você mentir. E aqui é mais um pequeno tópico onde eu coloquei as minhas afiliações, sociedades, né, científicas, sociedade de ecologia química, de entomologia, enfim, de biologia. E por último são as suas referências profissionais. Eu não quis colocar, eu optei por não colocar e é tudo bem, tá tudo bem se você não quiser colocar também. Você pode dizer que as suas referências vão ser fornecidas se eles solicitarem depois. Então eu optei por não colocar aqui. Se eles precisarem, se eles gostarem do meu currículo e eu passar na entrevista e eles falarem, Chefe, agora a gente precisa dos nomes de 3 referências profissionais. Aí sim, aí eu digo. Né? Pelo menos é assim que eu tenho feito e sempre deu certo. Gente, mais uma vez, esse daqui é o modelo que eu segui, que serviu para mim. Né? Eu fui para várias entrevistas de emprego utilizando esse modelo de currículo de CV. Eu perdi a conta de quantas entrevistas eu tive, que eu consegui com esse modelo. Então, não quero dizer que é o modelo mais correto, ou que é o modelo correto, ou que é o melhor modelo, nada disso. Longe de mim. Se vocês conversarem com pessoas que são da área de RH, de recursos humanos, provavelmente eles vão ter outros modelos que são muito melhores, mais eficientes que o meu. Mas o que eu quero dizer aqui é que o modelo que eu utilizei, que foi esse modelo aqui, ele serviu para mim e me ajudou a chegar na próxima fase, né? E o objetivo do currículo é exatamente esse, te ajudar a chegar na fase de entrevista. Basicamente, o papel do currículo é esse. Se ele te ajudar a chegar na próxima fase, a fase de entrevista, aí já vão ser outras coisas, outras habilidades suas que vão contar. A sua habilidade de falar, de se dar bem numa entrevista, entendeu? E também a palavra das pessoas que vão te dar um referencial profissional, aquelas pessoas que você indicou e que vão dizer, olha, o Sherry, ele é muito bom, eu trabalhei com ele 3, 4 anos, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, ele tem uma falha nesse ponto aqui, mas mesmo assim eu indicaria, ou eu não indicaria ele para trabalhar com você. É mais ou menos isso, né? Então, depois que chega nessa fase de entrevista, de contactar as referências profissionais, seu currículo, ele já fez o papel dele, entendeu? Então, não é tão mais importante nessas fases aí. Mas, até chegar na fase de entrevista, meus queridos, o seu currículo tem um papel fundamental, então faça ele o mais clean, o mais limpo possível, com bastante áreas em branco, divida em tópicos, use bastante ponto, não faça aquelas sentenças gigantes, né? Na descrição da sua experiência, use 2, 3 linhas no máximo, não seja prolixo. Se você não é muito bom no inglês, peça para alguém revisar o seu inglês, alguém que é nativo ou alguém que sabe muito inglês, porque essa é uma das coisas que pega muito mal e você vai ser grandemente julgada por isso. Erros de ortografia, erros de concordância nominal, verbal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, peço que você compartilhe, dê like nesse vídeo e se inscreva no meu canal, né? Porque assim você vai estar ajudando, me estimulando a produzir mais vídeos e a ajudar mais pessoas a buscarem se inscreverem em vagas no exterior. Gente, um abração para vocês e até a próxima. Até semana que vem. Na semana que vem eu vou tratar das cover letters ou das cartas de apresentação, que são extremamente importantes também no processo de seleção de cientista no exterior, tá? Abraços a todos e até semana que vem. Tchau.